Vamos aí a mais uma aula de cálculo 2, essa aula tratando aí dos pontos críticos, né, e as suas devidas aplicações, né, em problemas de otimização. E claramente esses pontos, né, eles vão ter aí uma classificação, que a gente vai ter duas maneiras aí de fazer essa classificação, tá bom? Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e para quem gostar aí pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Bem, então vamos definir aí os pontos críticos. Igualmente como lá em cálculo 1, né, quando a gente tinha uma função de uma variável, a gente identificava os pontos críticos onde a derivada se anulava, ou seja, quando a reta tangente fosse paralela ao eixo do x, né, onde simbolizaria ali que ali nós teríamos um ponto de máximo, de mínimo ou de cela. Então, da mesma maneira, nós vamos fazer aí para a função de duas variáveis. Lembrando que a função de duas variáveis representa uma superfície, tá? Mas de qualquer forma, essa superfície ela pode estar ondulada e aí nós vamos ter as derivadas parciais que vai substituir a derivada ordinária, né? No caso a gente vai ter duas, a gente faz as derivadas parciais e aí essas derivadas parciais se anulam nos chamados pontos críticos, tá? Então, a classificação desses pontos vão ser igualmente como lá em cálculo 1. A gente pode ter pontos de mínimo, pontos de máximo e pontos de cela. Aqui no nosso caso, como a gente está dando um foco maior para a engenharia, né, e para os problemas de otimização também, a gente vai dar uma maior atenção para os pontos de mínimo e de máximo, certo? Os pontos de cela, eles são utilizados também, só que numa engenharia eletrônica, ou seja, mais específica, né? E esses pontos, então, têm a sua valoração, né? Tem a sua aplicação, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai dar uma ênfase também maior para os pontos de mínimo e pontos de máximo. Só lembrando que dependendo da superfície que a gente está tratando, né? Como eu coloquei aqui nessa figura, se a gente tiver, por exemplo, a certeza de que essa função, por exemplo, aqui no menos infinito, ela se aproxima do zero, né? E para mais infinito ela também vai se afunilando aqui para próximo do zero do plano XY, né, nesse caso, a gente tem aí a possibilidade de denominar quem seria o ponto maior de todos, ou seja, o máximo absoluto. Tá? Se a gente tiver uma certeza do comportamento da função no infinito, a gente pode denominar, então, esse mínimo, esse máximo absoluto, tá? Então, nesse caso aqui, ó, né, nós temos duas ondulações para baixo, simbolizando aqui que eu tenho dois pontos críticos aqui que são de mínimo. Só que nesse caso, quem é o menor valor em relação à imagem aqui, né, em relação ao z? Então, aqui nós teríamos um menor valor. Então, esse cara aqui é o mínimo absoluto e esse aqui é o mínimo local, tá? A mesma coisa para cima. Se a gente tiver duas ondulações aqui, a gente sabe que vai ter dois pontos críticos. A maior imagem possível aqui, a gente vai denominar máximo absoluto e o máximo local. Beleza? Então, tem função que apresenta só um ponto de mínimo, ou outro que só apresenta um ponto de máximo, ou pode ter, dependendo da situação do gráfico, a gente pode ter pontos aí de diversas formas, tá? Então, a definição, para que a gente consiga, outra coisa que eu ia falar, ponto de cela, né? O ponto de cela, pessoal, assim como lá em cálculo 1, a gente tem aquela ideia da cela do cavalo aqui, né? Nesse caso aqui a gente tem esse hiperboloide, z igual a y ao quadrado menos x ao quadrado, onde esse ponto 0, 0, 0 aqui seria um ponto de cela, tá? O 0, 0 no caso. Por quê, né? Porque nesse caso a gente teria duas seções. Se a gente fizesse um corte, né? No caso aqui, um corte na direção do plano XY aqui, né? Cortando nesse sentido, né? A gente teria essa parábola aqui, né? Onde esse ponto seria o ponto de mínimo.
Agora, eu fazendo um corte em relação ao eixo Z, né, eu já teria essa outra curva aqui, onde esse ponto seria de máximo. Então, nesse caso, o ponto de sela, alguns autores definem ele como ponto de máximo e ponto de mínimo ao mesmo tempo. E tem outras literaturas que indicam esse ponto como nem de máximo nem de mínimo, porque depende do corte que você fizer na sua figura, e aí você vai identificar aquele ponto como ponto de máximo ou como ponto de mínimo, certo? Então, essa aí é a definição do ponto de sela. Mas como eu falei para vocês, a gente vai dar maior ênfase para os máximos e mínimos, tá? Então, olha só, pessoal, se a gente já tem lá, se a gente já sabe identificar os pontos críticos da função e eu quero classificar esses pontos, o que eu vou fazer, né? Já sei que o ponto, por exemplo, AB é um ponto crítico da minha função, ou seja, f de AB é igual a, aliás, f' de AB é igual a zero, fx, tanto fx como fy no ponto AB. Então, eu vou pegar lá no domínio, né, que esse ponto está no domínio, e vou abrir uma bola de centro em AB e um raio pequeno o suficiente, não nulo, né, para que englobe alguns outros pontos dentro dessa vizinhança de AB. Aí, como a gente está trabalhando no domínio, a gente sabe que tem a F, então a gente vai verificar o que está acontecendo com as imagens desses elementos dentro dessa bola. Se todos os elementos da bola forem menor ou igual que a imagem do próprio AB, então aqui ó, o F de AB está sendo maior do que todos os outros que estão dentro da bola, então o F de AB é um ponto de máximo, certo? Se eu fizer essa mesma análise e identificar que o F de AB é a menor imagem possível dos pontos que estão dentro dessa bola, então o F de AB é um ponto de mínimo local, né? Que ele pode ser absoluto se tiver só ele ou se ele for o menor dos outros que tenham dentro dessa função lá, os pontos de mínimo, tá? E aí a gente tem a definição concreta do que seria um ponto crítico, né? Ponto crítico, a gente vai fazer as derivadas parciais e igualar a zero, né? O fx e fy igualar a zero, onde essas derivadas se anulam, é chamado, esse AB aqui é o ponto crítico que vai ser classificado em máximo ou mínimo, né? Dependendo da situação. Bem, exemplo aí. A gente tem uma função aí, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 14. Então, a gente quer identificar aqui quais são os pontos críticos dessa função e a classificação desses pontos, tá? Então, a gente vai fazer as derivadas parciais, como a gente viu no vídeo anterior, o fx e o fy, né? Então, aqui, a derivada em relação a x dá 2x, derivada em relação a x dá 0, derivada em relação a x dá menos 2, dá 0 de novo e 0 de novo. Então, ficou só 2x menos 2. Derivada em relação a y. Esse cara aqui só depende de x, tá? É 0. Derivada de y ao quadrado em relação a y, 2y. Aqui dá 0, aqui dá menos 6 e aqui dá 0 de novo. Igualando a 0, né? A gente vai ter um sistema bem rápido aqui nesse caso, tá? Então, x igual a 1 e y igual a 3. Esse aqui, então, é o nosso ponto crítico, tá? Só tem esse. Dependendo da função, a gente pode ter 2, 3, 4, isso vai depender do sistema. Esse sistema aqui foi bem rápido, tá? Mas tem outros sistemas que vocês podem aplicar as definições vistas em álgebra linear 1 para resolução de sistemas. Só lembrando que para a gente tentar enxergar essa função aqui de maneira mais rápida, a gente poderia fazer o completamento de quadrados, né? Que aí fica bem mais simples a gente identificar quem seria essa função aqui. Ou seja, qual a superfície que ela representa. Então, só lembrando aqui, ó, x ao quadrado, né, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que já é o x, vezes o segundo, então o segundo é 1. Então, para completar esse quadrado, teria que somar e subtrair 1. A mesma coisa aqui, ó, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que já é o y, o segundo, então tem que ser o 3. Então, tem que somar e subtrair o 9, tá?
Aí, fazendo toda essa historinha, a gente vai chegar nesse completamento aqui, ó. X menos 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, mais 4. Então, essa aqui é a nossa função. Claramente, isso aqui vai dar um paraboloide, né? Que a gente já viu também nos vídeos anteriores, tá? Onde a gente já sabe que o ponto 1,3 é o ponto crítico, né? E a imagem do 1,3 aqui dá exatamente 4, né? E agora perceba o seguinte, a gente fazendo uma análise rápida, isso aqui é soma de valores positivos, porque esse daqui, se o x for negativo, mas como tem um quadrado aqui fora, isso sempre vai dar positivo, né? Maior ou igual que zero. E esse aqui também, maior ou igual que zero. Portanto, o f de xy sempre vai ser maior ou igual que 4. E o 4 é a imagem do f de 1,3, que é o nosso ponto crítico. Então, simbolizando que o f de 1,3 é ponto de mínimo local. Nesse caso aqui, ele é global, porque a gente sabe que esse paraboloide aqui ele só cresce para o infinito, tá? É mais infinito. Então, esse 1, 3, 4, que é um ponto do gráfico, ele vai representar um ponto de mínimo absoluto da função f, tá? Então, é isso. Só para vocês saberem aqui no GeoGebra, tá? Já tinha até colocado aqui. A gente somente coloca aqui na entrada todas as entradas aqui, x ao quadrado, só lembrando que x ao quadrado, tá? É o circunflexozinho 2, tá? E já vai dar x ao quadrado. Aí você fazendo toda a equação e só salientando que você tem que exibir aqui a janela de visualização 3D para poder enxergar essas superfícies, porque elas estão no R3, tá? Então, você colocando todo aqui a nossa situação aqui, né? Nossa lei da função lá. A gente vai encontrar esse paraboloide, beleza? Aqui tá meio travado, mas tudo bem. Então, tá aí o nosso paraboloide, onde a gente tem a evidência do ponto de mínimo aqui, certo? Eu não tô conseguindo mover, mas porque tá meio travado. Mas esse ponto aqui, ele é 1, 3 e 4, é porque aqui não tá bem centralizado no ponto de mínimo, tá? Então, é bem simples fazer as coisas aí no GeoGebra, tá? Bem, a gente não vai ter que fazer sempre essa mesma análise de pegar uma bola em torno do ponto crítico e analisar as imagens. Isso daria bastante trabalho, dependendo da função. Então, a gente tem uma maneira mais simples, que é utilizando a matriz hessiana, tá? Onde essa matriz hessiana aqui, é uma matriz de ordem 2, né? Ela é 2 por 2, e as entradas dela dependem da segunda derivada, ou seja, das derivadas de segunda ordem da função, tá? Então, na primeira linha aqui dessa matriz, a gente tem as derivadas de x e y da fx, e na segunda linha, as derivadas x e y da fy. Só lembrando que a fx é uma função de duas variáveis, que é de x e y, e o fy também. Portanto, a gente vai ter aí mais duas derivadas cada. Por isso que ficou essas derivadas de segunda ordem aqui, tá? Então, pegou a fx, derivou em relação a x, derivou em relação a y. Isso já é a primeira linha. Pega o fy e deriva em relação a x, deriva em relação a y, é a segunda linha. Lembrando que a gente vai aplicar essas derivadas no ponto crítico que a gente já achou, tá? Que é o que a gente quer classificar. E aí, quando a gente calcula o determinante dessa matriz 2 por 2 aqui, que é bem simples, né? É o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Quando a gente calcula esse determinante, a gente chama isso de hessiano, tá? Então, aqui é a matriz hessiana, e quando a gente calcula o determinante, a gente chama de hessiano, beleza? Que aí vai dar esse número real aí, que dependendo desse número que vai surgir do determinante, a gente vai classificar os pontos. Então, aqui, ó, como esse determinante ele vai dar um valor real,
Então, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser zero, tá? Se o determinante for positivo, ou seja, se o hessiano for positivo, a gente vai olhar para o pivô, que é o primeiro elemento da matriz aqui, tá? Aplicado no ponto crítico. Se o pivô aplicado no ponto crítico for positivo, então o ponto é de mínimo local. Se esse pivô aplicado no ponto crítico for negativo, então acontece ao contrário do que a gente pensa. Esse AB aqui vai ser um máximo local, tá? Então tem que ter esse cuidado. Vai depender aqui desse sinal e a gente troca nosso pensamento aí para se esse pivô for positivo, o AB é mínimo local, e se esse pivô for negativo, então ele é o máximo local. Aqui, pessoal, eu não expliquei que existe uma diferença entre ponto e valor, tá? O ponto é o que sai lá das derivadas parciais iguais a zero, acha o resultado do sistema, e a gente vai encontrar aí os pontos críticos, que é o AB. O f de AB, ou seja, a imagem desse ponto crítico pela função, é o que a gente chama de valor. Então, ele pode ser um valor mínimo, um valor máximo, tá? Então, por isso que ele está caracterizando aqui pelo valor, mas eu estou falando o próprio ponto que dá no mesmo, tá? Beleza, então a gente analisou quando o determinante for positivo, né? Quando o determinante for negativo, né? Porque esse determinante pode ser negativo, então, nesse caso, a gente não tem como dizer se esse ponto é de máximo ou de mínimo ou de cela. A gente não tem como saber. E aí você vai apelar, então, para a definição da vizinhança, né, em torno do ponto crítico lá, aplica a função e verifica o que está acontecendo com as imagens. E aí, nesse caso, a gente teria mais trabalho, certo? Então, determinante negativo já sabe que dá trabalho. E se o determinante for igual a zero, né, se o hessiano for igual a zero, então AB ele pode ser um ponto de cela, tá? Então, nós temos aí a classificação desses pontos através da hessiana, beleza? E com isso vem os problemas de otimização. Como eu falei para vocês, a gente está atrás das aplicações com os pontos de máximo e de mínimo, né? Então, nesses problemas a gente vai ter um enunciado do problema, a gente vai ler com muito carinho esse problema e vai identificar algumas informações dentro desse problema, né? O principal é a gente identificar a função objetivo, né? Que no caso a gente vai sempre querer ou maximizar ou minimizar essa função, e aí juntamente com essa função a gente vai encontrar uma restrição, tá? E ela já vai estar embutida no próprio problema. Em termos matemáticos a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter uma função com 3 variáveis, e aqui essa restrição vai envolver essas 3 variáveis a fim de fazer o que com essa restrição? A gente vai isolar uma das variáveis, retorna para a função objetivo e substitui, e essa função então vai ter apenas 2 variáveis, e a gente faz exatamente o que a gente já está verificando no início dessas aulas, tá? Que é identificar o ponto crítico e validar aquele ponto ou como ponto de mínimo ou de máximo, dependendo do problema, certo? Então, olha só, esse probleminha aí. Determine a menor distância entre o ponto 1, 0, menos 2 e o plano x mais 2y mais z igual a 4, né? Claro, aqui esse plano, né, ele está no R3, esse ponto também está no R3, o ponto fixo. A gente teria várias distâncias aqui, mas ele quer a menor das distâncias, ou seja, aquela que é perpendicular a esse plano é o que vai realizar a menor distância, então, desse ponto a esse plano, tá? Então, lendo assim o problema, a gente teria que identificar quem seria a função objetivo, né? Que nesse caso, o que ele está querendo? A menor distância. Então, nossa função aí seria a função distância, que a gente sabe que é a raiz quadrada de um ponto desse plano, que a gente coloca aqui as coordenadas x, y, z, e esse aqui o x0, y0, z0. Então, seria x menos o x0 ao quadrado, né? Então, x menos 1 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, que dá só y ao quadrado, mais z menos 2, que dá mais 2 ao quadrado, certo? Muito bem, então essa daqui seria a nossa função objetivo,
tá? Só que presta bem atenção, como a gente vai ter que fazer a derivada, né, e tem uma raiz aqui, isso aqui daria muito trabalho. Então a gente percebe que elevando ao quadrado dos dois lados, a gente consegue ainda minimizar a função, tanto a função de dentro como a função de fora, que é só tirar a raiz. Então é preferível trabalhar com a função d ao quadrado aqui, que é uma função de 3 variáveis. Isso aqui tá... é uma figura, não dá nem para ajeitar agora. Mas isso aqui está faltando um z, tá, pessoal? Porque a função continua dependendo de x, y, z. Só tirou essa raiz daqui, tá? Então, nossa função objetivo é essa função f de x, y e z, que é só a parte de dentro da raiz. E quem seria a nossa restrição? Nossa restrição é exatamente a equação do plano. Então, x mais 2y mais z é igual a 4. Então, nós temos uma restrição envolvendo as 3 variáveis da nossa função aqui, lembrando que está faltando um z, tá? Então, qual vai ser a nossa ideia? Isolar uma das variáveis, que nesse caso a gente vai isolar o z, e substituir na nossa função. Aí sim, essa função que é de 3 variáveis vai se tornar de 2, somente dependendo do x e do y, tá? Ficou essa função aqui, que é uma função de 2 variáveis, e a gente vai atrás de quê? Do ponto crítico dessa função. Para fazer o ponto crítico, a gente faz as derivadas parciais, tá? Utilizando aqui a regra da cadeia, né? Só vou fazer a fx para vocês terem uma ideia. Então, a derivada de x menos 1 ao quadrado é a derivada da externa, 2 vezes x menos 1 elevado a 1, vezes a derivada da interna em relação a x, que é 1. Aqui, derivada de y ao quadrado em relação a x é 0. E a derivada dessa função composta é 2, que multiplica 6 menos x menos 2y elevado a 1, vezes a derivada em relação a x, que é menos 1. Então, já tinha um 2 aqui na frente, ficou menos 2, tá? Fazendo aqui as continhas, a gente chega nessa equação, 4x mais 4y menos 14 igual a 0. De forma análoga, a gente faz o fy, dá uma outra equação que depende de x e y, isso aqui dá um sistema. E você resolve esse sistema, tá? No caso aqui, somente se subtrair uma equação da outra, a gente acha o y, e substituindo o y numa das equações, a gente acha o x. Portanto, o nosso ponto 11 sextos, 5 terços é o nosso ponto crítico, único ponto crítico aqui nesse caso, tá? Então, a gente vai ter que validar esse ponto para saber se ele é o ponto que a gente quer, que é o ponto mínimo. Então, para isso, a gente vai ter que fazer o que? A hessiana, tá? Então, a gente já tem aqui a fx, ó. Lembrando que é uma função de 2 variáveis. E a gente vai derivar a fx em relação a x dá 4. Então, montem na cabeça de vocês uma matriz. 4. Fx em relação a y dá 4 de novo. Fy em relação a x dá 4. E Fy em relação a y dá 10. Portanto, dá 40 menos 16, que dá 24, que é positivo. Então, o hessiano deu positivo. Se o hessiano deu positivo, então a gente vai olhar para o pivô da matriz, que é o fxx, aplicado no ponto 11 sextos, 5 terços, tá? Nesse caso é uma função constante igual a 4, que é positivo. Portanto, se o pivô é positivo, então esse ponto é de mínimo local, certo? Pelo teste lá da segunda derivada. E aí, então, era exatamente o que a gente queria, né? Então, esse ponto é de mínimo, a gente substitui aqui quem é o x e quem é o y, deu 5 sextos de raiz de 6. Então, a menor distância desse ponto a esse plano é 5 sextos vezes raiz de 6. Beleza? Bem simplesinho. Então, nesses casos de problemas de otimização, né, a gente tem que sempre identificar a função objetivo, restrição e transformar essa função para de 2 variáveis. Bem, aí vamos tratar desse último assunto, valores máximos e mínimos, que são, nesse caso aqui, a gente vai querer determinar os valores máximos e mínimos de uma função num determinado conjunto, tá? Então, aqui a gente precisa que a função seja contínua nesse conjunto fechado e limitado, que é um conjunto dentro do R2, né? E aí a gente vai verificar, então, que nem lá em cálculo 1, o teorema de Weierstrass, né, quando a função é definida num compacto, então ele assume mínimo e máximo no bordo, né?
Então, a gente vai ter que fazer aí uma tabelinha identificando todos os valores máximos e mínimos, tanto dentro da região desse conjunto, no interior, como no bordo também a gente vai ter que fazer toda essa contabilidade. Então, o esquema é o seguinte: a gente primeiro vai achar os pontos críticos da função e verificar se esse ponto crítico está dentro da região. Se ele estiver dentro, beleza, você já guarda essa informação e verifica a imagem dele, tá? Se ele estiver fora da região, ele não vai importar para a gente, porque a gente só quer os valores máximos e mínimos absolutos da função dentro dessa região aqui que a gente quer, que é o D, tá? Depois a gente vai verificar se existe pontos de mínimo e máximo na fronteira desse objeto, né, desse D, e aí a gente vai achar também os valores de mínimo e de máximo, dependendo de cada parte da fronteira. E aí depois a gente vai montar uma tabela para verificar quem é o menor valor possível dos valores, vamos dizer assim, o menor desses valores vai ser o valor mínimo absoluto e o maior desses valores vai ser o valor máximo absoluto, tá? Tudo em relação a esse D aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Determine os valores máximos e mínimos absolutos da função x ao quadrado menos 2xy mais 2y no retângulo D, que é formado pelo x variando de 0 até 3 e o y variando de 0 até 2, tá? Então, primeiro vamos analisar se essa função tem algum ponto crítico e se esse ponto crítico está dentro dessa região. Então, faz as derivadas, né, parciais em relação a x em relação a y. Nesse caso aqui deu 2x menos 2y igual a 0, ou seja, x igual a y. E daqui da fy deu x igual a 1, né? E como x igual a y, tem o ponto 1, 1. Aí, beleza, eu verifico se esse 1, 1 está dentro dessa região D aqui. Claramente está, né? Porque o x está entre 0 e 3, então 1 está dentro. E o y igual a 1 está entre 0 e 2. Beleza. E aí eu vejo quem é a imagem desse ponto 1, 1 pela função, tá? Que dá 1 mesmo. Então já guardo isso daqui. E já sei que esse ponto crítico, esse valor, esse ponto crítico aqui, ele me dá um ponto dentro da região D, tá? Ele é um ponto interior. Agora eu vou para o bordo, tá? Para isso a gente tem que desenhar a figurinha, tá? Lembrando que o x está entre 0 e 3 e o y está entre 0 e 2. E a gente vai ter então esse objeto, onde a gente vai identificar o bordo aqui por L1, L2, L3 e L4, tá? Para cada uma dessas linhas, a gente sabe que são retas, a gente vai identificar a equação dessa reta, que é bem simples, né? Nesse caso aqui, seria o y igual a 0 e o x variando de 0 até 3. Aqui, o x igual a 3 e o y variando de 0 até 2. Nesse outro caso, a gente teria o y igual a 2 e o x variando de 0 até 3. E aqui, o x igual a 0 e o y variando de 0 até 2. Então, eu vou fazer só um aqui para vocês identificarem que a gente vai aplicar tudo aquilo que a gente viu lá de cálculo 1, tá? Porque essa função acaba se transformando numa função de uma variável. Então, no caso da L1 aqui, a gente tem ó, o y igual a 0 e o x de 0 até 3. Substituindo a nossa função, o y igual a 0, vai ficar a função x ao quadrado, tá? Como o x está indo de 0 até 3, esse aqui a gente sabe que é uma parábola, só que de 0 até 3 a função é crescente, né? Então, no 0, então quando o x for 0, eu vou ter um ponto de mínimo, e quando o x for 3, eu vou ter um ponto de máximo. Substituo na função, encontro esses valores e deixo eles guardadinhos aí com essa nomenclatura de bordo, tá? Porque eles estão no bordo, eles estão em L1. E assim a gente vai fazer para L2, para L3. No caso aqui da L3, a gente já vai ter uma função um pouquinho mais rebuscada, né? Onde a gente vai derivar, igualar a 0, encontrar o ponto crítico.
ou mesmo fazer completamento de quadrados e identificar que essa função é crescente, portanto no 0 ela assume o valor mínimo e no 3 assume o valor máximo, tá? Muito bem. E no L4 também da mesma forma, né? A gente vai encontrar todos os pontos mínimos, os valores mínimos e os valores máximos. Aí você faz aquela tabelinha e verifica quem é o maior e quem é o menor dos valores que a gente encontrar. E nesse caso aí, a gente vai encontrar que o 9 é o valor máximo absoluto dessa função, dentro dessa região D, né, no ponto 30, e o valor mínimo absoluto é o 0, se realizando em dois pontos aqui, no 00 e no 22. Então, tá aqui, ó, o 00, o 22 são pontos do bordo, onde a função assume um valor mínimo, que é o 0, né? E no 30, bem aqui, né, no 30, a gente encontra o valor máximo absoluto, que é o 9. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Dei uma olhadinha no livro texto, tá? Para fazer uma tabela, e aí fica muito mais simples a gente conseguir comparar esses valores, tá? E identificar quem são os valores máximos e mínimos absolutos dentro de um conjunto limitado e fechado, tá? Bem, essencialmente peguei aí um material do Sturt, Cálculo Volume 2, e também vocês podem estar tirando dúvida aí também no Guidorias e um curso de Cálculo Volume 2, tá? Então, para quem gostou, deixa aquele like. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários e assim que eu puder eu respondo. Bom estudo a todos.